meus irmãos e irmãs, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, passagem que eu já li há não muito tempo, para também introduzir uma das mensagens expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16, nós encontramos o Senhor Jesus advertindo os seus apóstolos, os quais ele estava enviando para anunciarem o Evangelho, e encontramos também um encorajamento para aqueles apóstolos. Nesses versos nós lemos o Senhor Jesus dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E aqui, portanto, meus irmãos, nós temos essa advertência do Senhor Jesus aos seus apóstolos, alertando-os para o fato de que, por causa do amor deles por Cristo e do compromisso deles para com a palavra de Deus, eles seriam levados a governadores, a autoridades, a príncipes, a reis. E quando isso acontecesse, eles não deveriam ficar preocupados acerca do que eles haveriam de falar, porque o Espírito Santo de Deus, que habitava neles, naqueles momentos iria capacitá-los a se pronunciarem de maneira adequada, dirigidos ali, iluminados nessas circunstâncias pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, no domingo passado, nós estivemos aqui considerando aquela trama diabólica, maligna, com o propósito de tirar a vida do apóstolo Paulo. Inconformados com o que havia acontecido no Sinédrio, quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo mesmo Espírito Santo de Deus, confundiu os membros do Sinédrio, e eles se voltaram uns contra os outros, e não puderam fazer nada contra ele, porque o comandante Cláudio Lísias, das forças romanas de ocupação ali na cidade de Jerusalém, o livrara mais uma vez das mãos deles. Inconformados, alguns judeus, como vimos aqui domingo passado, mais de 40 judeus, entraram numa conspiração maligna durante aquela noite em que o Espírito Santo de Deus, em que o Senhor Jesus confortava e animava e encorajava Paulo, assegurando de que da mesma maneira como ele havia testemunhado acerca de Cristo em Jerusalém, ele haveria de testemunhar também em Roma. Naquela mesma noite, principados e potestades, as forças espirituais do mal, Satanás e os seus agentes, estavam ali operando esse plano diabólico na mente daqueles judeus, que logo no outro dia se reuniram para organizarem uma maneira de tirar a vida do apóstolo Paulo. Mas nós vimos aqui também, meus irmãos, como Deus graciosa e soberanamente, utilizando-se de um simples garoto, um rapazinho, um sobrinho de Paulo, frustrou
os desígnios de Satanás, não permitindo que o seu servo fosse assassinado, conforme o plano que os judeus haviam concebido, juntamente com algumas autoridades do Sinédrio. E nós vimos como Cláudio Lísias, mais uma vez, é utilizado na providência de Deus para enviar o apóstolo Paulo, retirar o apóstolo Paulo de Jerusalém, percebendo que a vida dele de fato corria grande risco, e encaminhá-lo sob escolta, guardado, até a capital da província romana da Síria, onde estava localizada a cidade de Jerusalém, ali em Cesareia, para que o apóstolo Paulo fosse avaliado e julgado pelo governador da província romana da Síria, sediado ali na cidade costeira de Cesareia. E hoje, meus irmãos, nesse capítulo que acabamos de ler, o capítulo de número 24, nós temos o registro da acusação, da defesa do apóstolo Paulo, ali diante do governador romano da província da Síria, diante de Félix. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, para juntos acompanharmos essa narrativas desses acontecimentos, segundo Lucas registrou nesse capítulo de número 24. E quero, em primeiro lugar, chamar a atenção dos irmãos, no verso 1 até o verso de número 9, para a acusação que foi levada a Félix contra o apóstolo Paulo. Haviam-se passado 5 dias, desde que o apóstolo Paulo havia sido levado para Cesareia. Cláudio Lísias cumpriu a sua palavra, ele notificou os acusadores de Paulo para que eles se dirigissem ao fórum competente, lá na cidade de Cesareia, para ali então eles apresentarem as acusações que tinham contra o apóstolo Paulo, mas já havendo adiantado ao governador Félix que ele mesmo não via em Paulo nenhum motivo para ser morto e sequer nenhum motivo para que ele fosse aprisionado. E então uma comitiva composta do próprio sumo sacerdote e de alguns anciãos, membros do Sinédrio, juntamente com um advogado contratado para fazer a acusação do apóstolo ali contra o apóstolo Paulo, de nome Tértulo, um orador, um retórico público, que na época era contratado e utilizado de maneira profissional para esses fins, se dirigiram até Cesareia de Filipos para ali então apresentar a acusação contra Paulo diante do governador Félix. E nesses versículos nós temos um resumo que Lucas apresenta das acusações que foram levantadas contra o apóstolo Paulo, do pronunciamento de Tértulo, este orador, não sabemos dizer se era judeu ou romano, há dúvidas acerca disso, não importa, não é relevante, mas nós temos aqui nesses versos um resumo da acusação de Tértulo como porta-voz, como advogado de acusação dos judeus contra o apóstolo Paulo. O pronunciamento, a acusação de Tértulo começa com aquilo que era conhecido como captatio benevolentiae, é uma expressão latina para designar o que era comum nesses julgamentos, quando advogados de acusação ou de defesa se pronunciavam com palavras lisonjeiras para com o juiz,
para assim tentar angariar, conseguir a simpatia deles. E nós vemos que tanto Tértulo, o advogado de acusação, como o próprio apóstolo Paulo, quando vai fazer a sua defesa, começam com algumas palavras nesse sentido, como era a praxe, como era normal naquelas circunstâncias e naquela ocasião. A pior coisa que alguém podia fazer nesse momento era angariar a antipatia do juiz. E eles tentavam, de alguma maneira, sempre conseguir que o juiz fosse simpático à causa que eles estavam advogando, fosse de acusação ou fosse de defesa. Só que Tértulo exagera nessa captatio benevolentia e ele, na realidade, degenera isso numa linguagem excessivamente bajuladora e absolutamente irreal, porque na realidade os testemunhos históricos que nós temos acerca do governo de Félix é que ele foi um péssimo governante, ele teve que enfrentar vários problemas de insurreição entre os judeus, ele era muito mal visto pelos judeus ali, era um homem de moral muito duvidosa e que contribuiu muito pouco, se é que contribuiu, para o bem-estar da nação judaica. Mas Tértulo estava pouco interessado com a veracidade das suas palavras. O que ele queria era levantar acusações contra o apóstolo Paulo, relacionadas, como nós vamos ver, a confusões que seriam ocasionadas através do apóstolo Paulo, colocando em risco a tão anelada paz romana. E para isso Tértulo começa logo procurando conseguir a simpatia do governador Félix, dizendo que por intermédio dele aquela região vinha desfrutando de paz constante e que pelo cuidado dele feitos notáveis e reformas estavam sendo feitas em benefício do povo. A partir do versículo 5, Lucas resume as acusações levadas ali, apresentadas ali contra o apóstolo Paulo. E nós podemos dizer que, a grosso modo, foram 3 as acusações apresentadas. Uma na primeira parte do versículo do versículo 5, na primeira parte, onde Paulo é chamado de uma peste cismática, como se ele fosse uma praga, um homem que, como uma peste ou uma praga contagiosa, aonde ele andava, ele provocava cisma e provocava confusão, contenda, aonde quer que ele passasse. Como um vírus contagioso que vai contaminando e contagiando outros, Tértulo sugere que Paulo era uma praga, uma peste, e por onde ele andava, ele estava ali causando problemas e causando confusão. Que coisa, irmãos! Uma peste como Félix é lisonjeado por Tértulo, e um homem que fez tanto bem à humanidade é chamado por Tértulo de uma peste, de uma praga. Que inversão de valores nós vemos aqui nessa acusação de Tértulo. Nós já temos visto, meus irmãos e irmãs, que na realidade o apóstolo Paulo não era o responsável pelos tumultos e pelos problemas que muitas vezes, é verdade, acompanhavam o ministério dele. Várias vezes, no registro que Lucas nos dá, dos registros que ele nos oferece no livro de Atos, das atividades missionárias do apóstolo Paulo, tanto na primeira, na segunda, como na terceira viagem missionária, Lucas deixa claro
que os reais responsáveis pelos tumultos, pelas confusões, pelos cismas, pelos problemas, não era o apóstolo Paulo, mas eram especialmente os judeus, que não levavam cativo o seu pensamento à obediência da palavra de Deus, e muitas vezes de maneira indevida, tanto eles como gentios, às vezes como romanos também, de um modo geral, eles se levantavam contra o apóstolo Paulo de maneira indevida, e eles sim é que causavam grandes confusões por onde quer que o apóstolo Paulo andava. Os irmãos devem lembrar como os judeus muitas vezes saíam de uma cidade para outra atrás do apóstolo Paulo para provocar confusão, atiçar a multidão, exatamente como aqueles judeus vindo da Ásia haviam feito ali na cidade de Jerusalém. Paulo não era uma peste cismática. Na realidade, ele vinha sendo usado como instrumento da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nessa nova dispensação do Evangelho, aonde as figuras e os símbolos do Antigo Testamento se cumprem na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o apóstolo Paulo anunciava e pregava. A outra acusação levantada contra o apóstolo Paulo está intimamente relacionada a essa, na segunda parte do versículo 5, que ele era um nazareu agitador. Ele era o cabeça de toda aquela agitação da seita, de maneira depreciativa, chamada de seita do Nazareno. Os irmãos devem lembrar, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, e de maneira depreciativa, o Senhor Jesus era chamado de Nazareno, e o caminho, o cristianismo, a fé cristã, era chamada de a seita, o cisma dos nazarenos. E a terceira acusação levantada por Tértulo contra Paulo, no versículo 6, é que o apóstolo Paulo havia tentado profanar o templo ali na cidade de Jerusalém. Tértulo, posteriormente, no versículo 8, ainda como que desafia Félix a averiguar as coisas, a ouvir, que ele iria, de fato, se convencer de que as acusações procediam e iria condenar aquele homem, aquela peste, condenar o apóstolo Paulo, com essas palavras tentando já sugerir e influenciar Félix, no sentido de que ele assim de fato procedesse, levando a concluir que de fato Paulo era, como acusado aqui, uma peste cismática, um nazareno agitador e um profanador de templos. E a acusação, ou pelo menos o relato sucinto que Lucas fornece aqui sobre essa acusação contra Paulo diante de Félix, se encerra com o advogado orador Tértulo apresentando os judeus como concordando com aqueles acontecimentos. É como se os judeus estivessem dizendo: é isso mesmo, aqui nós estamos confirmando as palavras aqui de Tértulo, e ele é de fato nosso porta-voz, e aquilo que ele está dizendo é aquilo que nós realmente temos contra esse homem. A partir do versículo 10, meus irmãos, até o verso de número 20, nós temos o registro que Lucas nos dá da defesa do apóstolo Paulo diante de Félix, por ocasião daquelas acusações que foram levantadas ali contra ele. Como era comum, o apóstolo Paulo também começa com uma captatio benevolentia, ou seja, ele começa com algumas palavras que, no sentido de conseguir um pouco a simpatia do juiz, mas de maneira bastante diferente de Tértulo. Paulo não usa aqui de linguagem de bajulação, ele não extrapola os limites daquilo que era razoável fazer, e ele simplesmente menciona que ele ficava à vontade
para fazer a sua defesa diante de Félix, porque já há vários anos ele era governador e, portanto, juiz ali da província de Samaria, e ele conhecia, portanto, já as circunstâncias, a situação, as tradições, certamente melhor do que Cláudio Lísias, ou provavelmente, e então Paulo manifesta a sua esperança de que ele poderia compreender realmente a natureza daquelas acusações que eram falsas e poderia julgar de maneira apropriada e justa a sua causa. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo passa a se defender de cada uma das 3 acusações apresentadas por Tértulo, aqui registradas nos 9 primeiros versículos. Nos versículos 11, os irmãos podem perceber, observar, até o versículo 13, ele se defende da acusação de que ele era uma peste cismática. E ele se defende dessa acusação dizendo que na realidade ele havia chegado há pouco tempo em Jerusalém, 12 dias. Esses 12 dias provavelmente se referem apenas até o tempo em que o apóstolo Paulo chegou a Jerusalém, até o momento em que ele foi enviado para a Cesareia. Se formos contar tudo, daria aproximadamente pelo menos uns 18 dias. Mas o que ele quer dizer é que, olha, eu passei apenas 12 dias em Jerusalém. Eu há anos estava ausente da minha terra, da minha nação, de Jerusalém, e apenas passei 12 dias, e esses 12 dias não era suficiente para eu fazer tudo isso do que me acusam. É pouco tempo, um tempo recente, e fácil de ser verificado se as coisas foram de fato assim, e se realmente eu provoquei esses tumultos, essas discussões, ou esses amotinamentos dos quais ele estava sendo ali acusado. E o apóstolo Paulo diz, na realidade, durante esses poucos dias que eu passei em Jerusalém, ninguém me viu discutindo. Por prudência, pela graça de Deus, não há registro de que Paulo realmente tenha feito isso. Já sendo notificado das dificuldades, dos problemas, pela liderança de Jerusalém, os irmãos devem lembrar, quando o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, e já advertido pelo Espírito Santo do perigo que representaria ele ir de fato ali à cidade de Jerusalém, o apóstolo Paulo tomou todo o cuidado possível. E na realidade ele argumenta, ninguém me viu discutindo, nem no templo, nem na cidade, nem nas sinagogas. Ninguém me viu amotinando o povo nesses lugares, durante os dias que eu passei em Jerusalém. E mais, diz ele no versículo 13, eles não têm nenhuma prova com relação às acusações que eles fazem, que eles levantam contra mim. Como de fato eles não tinham prova nenhuma ali, porque o apóstolo Paulo não havia procedido dessa maneira na cidade de Jerusalém. Portanto, longe de ser uma peste cismática, o apóstolo Paulo estava ali de maneira apropriada, de acordo com os costumes de Jerusalém, e não havia discutido nem amotinado o povo, e portanto não havia provas contra ele. Nos versos 14 a 16, os irmãos encontram a defesa de Paulo acerca da segunda acusação, de que ele era um nazareno agitador. E nesses versículos, já havendo se defendido da acusação geral de sedição, de ser uma peste ou de ser um agitador, o apóstolo Paulo faz uma confissão pública diante do Sinédrio, diante de Félix. E ele diz que uma coisa ele podia de fato confessar ali para Félix. Uma coisa ele não negava diante de ninguém e muito menos diante do governador. É que ele seguia o caminho, que ele era um crente em Cristo. Mas ele argumenta que o caminho não era uma seita, como Tértulo havia acusado. Ele argumenta que a sua fé e a fé daqueles que seguiam a Cristo, o caminho, a verdade e a vida, estava solidamente alicerçada
tanto na lei como nos profetas. Estava perfeitamente estabelecida nos ensinos de Moisés e naquilo que os profetas haviam pregado e haviam profetizado, haviam de antemão anunciado. E exatamente por causa dessa, porque a fé cristã, o caminho que Paulo seguia, não era uma seita estranha, mas era o cumprimento bem estabelecido da lei de Moisés e do anúncio dos profetas, é que o apóstolo Paulo, na verdade, cria na ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo sempre consegue uma maneira de conduzir a conversa, fosse nas praças, fosse nas sinagogas, e os irmãos acompanhando essa disposição devem perceber isso, fosse diante de príncipes ou de reis ou do sinédrio, ele sempre encontrava uma maneira, um jeito de conduzir o diálogo ou o seu pronunciamento para a ressurreição. E ele fazia isso porque a ressurreição era a evidência concreta, como vimos hoje pela manhã, da eficácia da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós ressuscitaremos, cremos que nós ressuscitaremos, porque Cristo, as primícias, ressuscitou primeiro. E a ressurreição de Cristo é a garantia, a segurança de que nós um dia ressuscitaremos com Ele, com um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorificado. E o apóstolo Paulo sempre conduzia o seu argumento, o seu pronunciamento, a sua pregação, o seu testemunho, os seus diálogos nessa direção, porque como vimos hoje de manhã, a ressurreição de Cristo sintetiza toda a sua obra e é uma autenticação de que o Pai aceitou a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, ressuscitando-o dentre os mortos e colocando-o acima de todo principado e potestade e conferindo a ele toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E o apóstolo Paulo diz: quando eu creio assevero que creio na ressurreição dentre os mortos, na realidade eu não estou crendo nada diferente do que a maioria da nação judaica crê, porque a maioria do povo de Israel, influenciada pelos fariseus mais do que pelos saduceus, cria de fato na ressurreição dos mortos. E ele diz: eu não estou ensinando e pregando ou crendo nada diferente quando eu anuncio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e conferiu a ele toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E é em nome dele que nós estamos realizando essas coisas que vocês veem e falando essas coisas que vocês estão ouvindo. Nos versos 17 até o verso 21, o apóstolo Paulo se defende da terceira acusação, havendo, na realidade, aproveitado a oportunidade, não simplesmente para fazer a sua defesa, mas se confessar um seguidor do caminho, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, e defender que a sua pregação e o seu ensino representava o cumprimento das leis do Antigo Testamento e das profecias dos profetas do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo então passa a se defender da acusação de que ele era um profanador de templo e que ele havia tentado profanar o templo ali, introduzindo gentios numa área que apenas os judeus podiam penetrar, isso mesmo depois de ritos de purificação e de várias condições serem satisfeitas. E o apóstolo Paulo faz a sua defesa a partir do versículo 17, dizendo que na realidade ele estava ali em Jerusalém com dois propósitos: um, trazer uma oferta para aquele povo dos gentios, para suprir as necessidades deles,
E a outra exatamente para oferecer oferendas, para adorar a Deus e cultuar a Deus ainda naquele período de transição, ali no templo, como a igreja primitiva costumava fazer, indo ainda ao templo. E o apóstolo Paulo então argumenta que ele estava no templo exatamente com esse propósito, adorar a Deus, devidamente purificado, até com o voto do nazireado, sem ajuntamento, sem tumulto, quando os judeus vindo da Ásia ali o encontraram e então levantaram essa acusação contra ele. Como é que pode ser acusado de profanador do templo uma pessoa que devidamente purificada ali está para trazer oferendas e cultuar a Deus sem provocar discussão, nem tumulto, nem coisa parecida? Simplesmente porque alguns vindo da Ásia imaginaram que o apóstolo Paulo havia introduzido pessoas na área dos gentios, quando na realidade ele não havia feito isso, simplesmente porque eles haviam visto Paulo juntamente com pessoas que eles conheciam da Ásia e sabiam que não eram judeus, então assumiram que o apóstolo, porque eles também haviam acompanhado Paulo ali para o átrio dos judeus, local proibido aos gentios. E o apóstolo Paulo continua na sua defesa contra esta acusação de ser profanador de templo, como que perguntando: cadê as testemunhas? Onde estão as testemunhas? Cadê esses judeus que vieram da Ásia, ou melhor, mais especificamente de Éfeso, e levantaram a acusação que ele havia profanado o templo? Meus irmãos e irmãs, a lei romana não via com bons olhos acusadores que não estivessem dispostos a manter a acusação diante de um tribunal. E cadê eles? Por que os judeus não levaram esses que haviam acusado o apóstolo Paulo lá para apresentar a acusação, sustentar a acusação deles diante do tribunal, diante de Félix? Podem ter certeza que com isso Paulo já tinha ganho a causa, a sua defesa. E finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo levanta a questão de que, mesmo tendo sido levado diante do sinédrio, na verdade ele não foi acusado ali. Na verdade, apenas o que ele disse lá foi que, como ele vinha sempre dizendo, ele estava ali sendo julgado porque ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos e que em seu nome ele pregava, porque toda a autoridade havia sido concedida ao Senhor Jesus. Como nós vimos aqui, domingo retrasado, realmente o sinédrio não condenou o apóstolo Paulo. Embora os saduceus ficassem indignados contra isso, porque não criam na ressurreição, não criam em espírito, não criam em nada que transcendesse aquilo que eles pudessem perceber e constatar aqui, eram os liberais, os modernistas da época. Na realidade, os fariseus apoiaram o apóstolo Paulo, porque eles também criam na ressurreição dos mortos. E assim, o apóstolo Paulo conclui a sua defesa. Nós poderíamos esperar que diante disso Félix desse o veredito, como era costume na época, dar imediatamente o veredito, e que Félix, percebendo que Cláudio Lísias estava certo e que realmente não havia nada no que diz respeito à lei romana pela qual aquele homem pudesse ser condenado, ele viesse a libertar o apóstolo Paulo, até porque ele era um cidadão romano. Mas, meus irmãos, a partir do verso 22 até o verso 27, Lucas chama atenção para a procrastinação de Félix. Como Félix procrastinou essa decisão, porque diante de tantas contrariedades que ele já havia provocado no povo judeu, ele provavelmente não queria acrescentar mais essa contrariedade. E então ele procrastina a sua decisão. Não queria condenar Paulo,
porque podia perceber que ele realmente não era culpado. Além de tudo, era um cidadão romano, mas ao mesmo tempo não queria desagradar os judeus. E, portanto, ele adiou a decisão, usando como desculpa, queria ouvir novamente Cláudio Lísias, para assim tomar a sua decisão. Ele, na realidade, não tinha que ouvir mais nada. Cláudio Lísias já tinha dado a sua opinião, o seu veredito sobre esse assunto, e, na realidade, ele procrastinou a sua decisão, porque ele não queria contrariar os judeus, contrariou a sua decisão meramente por motivações políticas. Mas, por outro lado, já que ele havia percebido que realmente Paulo não era culpado, e sendo ele um cidadão romano, ele determinou ao centurião que Paulo tivesse um tratamento adequado enquanto ele ficasse ali detido. Ou seja, Paulo estava aqui ganhando, além de viagem para Roma grátis, ele estava ganhando casa, comida e segurança durante hospedagem, comida, alimentação e segurança, durante esse período que ele passaria testemunhando do Evangelho ali na cidade de Cesareia. E Paulo foi autorizado a receber os seus amigos, a falar com eles, a anunciar o Evangelho a eles, foi anunciado a receber alimentos e o que fosse necessário para o seu bem-estar ali na prisão, que os seus o servissem. E nós podemos imaginar aqui Lucas visitando Paulo na prisão, podemos imaginar o diácono evangelista Filipe, os irmãos lembram? Que moravam em Cesareia com as suas filhas profetas, e os vários outros membros da igreja ali em Cesareia, cuidando e aliviando as dificuldades do apóstolo Paulo, que ficaria ali detido, mas pouco se importava com isso, porque para ele o que realmente importava era ter a oportunidade de anunciar o Evangelho e testemunhar de Cristo. Mas Félix ficou curioso com o testemunho do apóstolo Paulo, talvez pela tranquilidade, pela paz, pela convicção, pela autoridade com que Paulo falou, talvez pelo conteúdo daquilo que o apóstolo Paulo disse e que foi sintetizado por Lucas aqui, o testemunho de Paulo diante do governador. Ou talvez, provavelmente, as duas coisas juntas fizeram com que Félix ficasse curioso acerca do caminho, acerca dessa seita que os acusadores de Paulo mencionavam e que Paulo confessou seguir a Cristo, o Nazareno, a seita ali que era chamada de a seita dos Nazarenos. E então, juntamente com sua esposa Drusila, bom dizer, sua terceira esposa, que ele havia como que, utilizando-se de mágicos, feito com que ela abandonasse seu outro marido, um outro rei. A história fornece bastante informação sobre o caráter desses dois, desse casal. Eles então foram ouvir o apóstolo Paulo. Passados alguns dias, os dois chamaram e foram então ouvir o apóstolo Paulo mais acerca do caminho. Era tudo o que o apóstolo Paulo queria, era só o que ele queria, poder ter a oportunidade de testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E certamente Paulo aproveita para falar acerca da obra de Cristo na cruz, sua morte, sua ressurreição, que ele nunca deixava de falar nisso. Mas Paulo não se confundia com as pessoas que sempre tentam adotar uma atitude politicamente correta para não ferir ninguém, para não confrontar ninguém com as demandas espirituais e morais do Evangelho. E certamente conhecedor da situação moral daquele casal,
o apóstolo Paulo disserta não apenas sobre assuntos teológicos de outra natureza, acerca da expiação, da obra redentora de Cristo, da salvação pela graça mediante a fé, mas ele disserta e confronta aquele casal também no que diz respeito à justiça, ao domínio próprio e ao juízo vindouro. E Félix ficou amedrontado, e então não era aquilo que ele queria exatamente ouvir. Diz o texto que durante esses anos que Paulo ficou preso ali, e que Félix continuou como governador romano da província da Síria, várias vezes Félix teve a oportunidade, Paulo teve a oportunidade de ter entrevistas com Félix. E certamente devemos imaginar o apóstolo Paulo aproveitando essas oportunidades para falar do Evangelho, para cumprir a sua vocação, para ser testemunha fiel de Cristo, porque esse era o seu propósito da sua vida, essa era a razão da sua existência agora nesse mundo. Mas Félix estava interessado em outra coisa. Na verdade, sabendo que aquele homem havia trazido ofertas, como ele mesmo disse, não é difícil que Félix tenha se informado, foi muito dinheiro que ele trouxe, e deve ter sido, porque o apóstolo Paulo trouxe oferta de várias igrejas prósperas, gentílicas. Ele imaginou, daí dá para sair um dinheiro bom. E ele revela parte do seu caráter, com a intenção de receber suborno para soltar o apóstolo Paulo. Se eu vou ter que soltar esse homem, assim contrariar os judeus, pelo menos eu quero tirar alguma coisa, algum proveito financeiro disso. E sempre tentava ali conseguir alguma coisa, como as autoridades corruptas fazem, criando dificuldades para vender facilidades e de alguma maneira, de modo ilícito, extrair algum benefício financeiro, como nós vemos e ouvimos a todo momento, a todo instante no nosso país acontecer com autoridades em nosso país. Mas, meus irmãos, a história se encerra nesse capítulo com Félix sendo retirado da sua função de governador romano em Cesareia, ali sobre a província da Síria, vindo um outro substituto, Pórcio Festo, que assume o seu lugar, e diante de quem Deus vai dar a oportunidade de Paulo testemunhar mais uma vez de Cristo. E não querendo desagradar os judeus, Lucas deixa claro isso, querendo assegurar o apoio dos judeus, Félix deixa Paulo, sai do ofício, mas deixa Paulo encarcerado ali na cidade de Cesareia. Meus irmãos e irmãs, eu quero rapidamente extrair algumas lições para nossa instrução e edificação a partir deste relato que Lucas nos dá sobre o testemunho de Paulo diante do governador Félix. E a primeira lição que eu quero extrair daqui é no sentido de que nós devemos ter em mente e não devemos estranhar quando nós somos, e nós podemos realmente ser, injustamente acusados diante de autoridades religiosas ou mesmo diante dos homens, diante de autoridades civis. Nós vemos que isso aconteceu várias vezes com o apóstolo Paulo, isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus, aconteceu com outros apóstolos, e portanto nós aprendemos de passagens como essas, que por causa do nosso amor a Cristo, por causa do nosso compromisso com a sua palavra, nós podemos ocasionalmente ser injustamente acusados pelos homens. E nós não devemos nos desesperar por causa disso, não devemos ficar demasiadamente surpresos quando isso vem a acontecer em ocasiões variadas, porque nós aprendemos que estamos aqui para seguir nas pisadas de Cristo. E se assim trataram ao Senhor Jesus e trataram seus apóstolos, muitas vezes nós podemos ser tratados assim também, e ser injustamente acusados diante dos homens e de autoridades religiosas e civis.
E meus irmãos, quando isso acontece, a Bíblia nos ensina que nós devemos estar prontos para oferecer ou fornecer a razão da esperança que há em nós. Devemos encarar essas circunstâncias e situações como oportunidades para testemunhar a respeito do Senhor Jesus e estar prontos para fazer aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina no capítulo 3 da sua primeira carta, ou seja, fornecer a razão da nossa esperança, a esperança da ressurreição, de que Cristo veio a esse mundo, morreu como primícias, morreu, mas foi ressuscitado como primícias, e assim como ele foi ressuscitado, nós aguardamos também a ressurreição dos mortos. E nessas situações difíceis, meus irmãos e irmãs, nós temos uma promessa de Cristo para nos confortar. E quando vos entregarem nas sinagogas para ser julgados, na presença de governadores e reis ou quaisquer outras autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque temos essa promessa de que naquele momento Cristo nos dará o que dizer. O Espírito Santo que habita em nós falará por nós, como falou através do apóstolo Paulo em várias circunstâncias, confundindo os seus acusadores, os seus opositores e as autoridades diante das quais ele ia levado para ser acusado. É um conforto, meus irmãos, e um consolo para nós. Uma das piores situações e circunstâncias em que um crente pode passar nessa vida é esse tipo de circunstância: ser acusado injustamente, ser levado, por exemplo, diante de um tribunal humano, diante de autoridades, como se fôssemos culpados por coisas que nós não somos culpados. Quando às vezes somos considerados como pestes, como pragas contagiosas, quando na verdade o que nós queremos é fazer o bem e graciosamente oferecemos uma oferta de salvação que não custa nada às pessoas, a não ser se confiarem a Cristo, para terem suas vidas mudadas, transformadas e alcançarem tantas bênçãos espirituais de Cristo, nesta vida e no mundo vindouro. E nesses momentos, meus irmãos, nós somos tendentes a ficarmos angustiados, a ficarmos apreensivos acerca de como nos comportar, como falar, o que dizer, e nós somos aqui animados, encorajados, como os apóstolos de Cristo foram. Nós não devemos nos preocupar com isto, porque de maneira extraordinária, sobrenatural, o Espírito Santo nos dá o que falar e o que dizer. Ele vai falar por nós, ele vai ser o nosso paráclitos, o nosso advogado, e ele fará a nossa defesa através de nós mesmos, como nós vemos aqui com o apóstolo Paulo. Mas uma lição mais importante, irmão, desse texto, diz respeito especialmente ao fato de que, mais do que preocupado em se defender, em todas essas ocasiões nós vemos o apóstolo Paulo, e esse deve ser o nosso alvo também, preocupado em ser testemunha fiel de Cristo, aproveitando as oportunidades que Deus, na sua providência, nos dá para anunciar a Cristo, sua pessoa, sua obra, a salvação que ele oferece, sua morte expiatória na cruz, a sua ressurreição, através da qual Deus autenticou a eficácia, a suficiência da sua obra na cruz do Calvário. E meus irmãos e irmãs, portanto, nessas circunstâncias ou em quaisquer outras circunstâncias, a grande preocupação da nossa vida, a nossa grande preocupação, o nosso alvo maior deve ser não simplesmente nos defender ou nos justificar. Nada errado que nós nos defendamos e justificamos, e Paulo fez isso de maneira honesta e sincera, apresentando os seus argumentos e a sua defesa, mas ele sempre encontrava um jeito de conduzir a conversa, o discurso ou a defesa para Cristo, especialmente para a ressurreição de Cristo, como síntese de toda a sua obra como profeta, sacerdote e rei. E assim também nós, meus irmãos e irmãs, nas várias circunstâncias da vida,
mesmo nessas circunstâncias em que nós podemos passar de sermos acusados ou quaisquer outras, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo. O nosso alvo não é outra coisa. O nosso alvo, o nosso objetivo é, pela graça e misericórdia de Deus, sermos encontrados como instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus nesse mundo, através do testemunho cristão, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. E nós fomos criados e salvos para o louvor da glória de Deus. Qual é o seu principal objetivo na vida? Me permitam concluir essa mensagem fazendo essas perguntas aos irmãos. Qual é o seu principal propósito? Qual é o seu principal objetivo na vida? Sucesso na vida acadêmica ou profissional? Conseguir cada vez mais dinheiro, ganhar dinheiro é o seu alvo, a sua meta? Ser reconhecido? Desfrutar dos prazeres e confortos que esse mundo tem a oferecer? Ou, pela graça e misericórdia de Deus, ser encontrado como instrumento útil para a promoção do reino e da glória de Cristo através do testemunho do Evangelho? Já responder para mim, responda para você mesmo. Qual é o alvo da sua vida? Nas várias circunstâncias, eu tenho dito isso tantas vezes, irmãos, e não é por mera repetição. Nas várias circunstâncias em que a providência de Deus tem colocado você nessa vida, qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo principal? Deixe-me tentar ajudá-lo a responder corretamente essa questão com outras perguntas. Com que frequência você ora pela conversão dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, colegas de estudo, parentes? Com que frequência você ora por eles? Com que frequência você fala de Cristo e testemunha acerca da realidade, da genuinidade, da eficácia da obra de Cristo redentora na cruz do Calvário? Com que frequência você fala dessas coisas àqueles que Deus coloca em várias relações com você? Quando foi a última vez que você falou de Cristo e testemunhou acerca da salvação que nós temos em Cristo Jesus, disponíveis para todos quantos recorram a Ele e creiam nele? Com que frequência você, pelo menos, convida pessoas a virem ouvir a pregação do Evangelho? Quantas vezes você faz isso? Qual foi a última vez que você orou por essas pessoas e convidou pelo menos essas pessoas para vir até aqui, para que pela misericórdia e graça de Deus sejam expostas ao Evangelho e o Espírito Santo de Deus possa agir como Ele age através deste instrumento que é a pregação da sua palavra? Qual foi? Com que frequência você convida as pessoas para virem ser expostos à pregação do Evangelho? E finalmente, irmãos, quantas pessoas você pode apontar que estão presentes nesta igreja e que professaram a sua fé em Cristo aqui, como fruto do seu testemunho cristão nas circunstâncias e lugares aonde a providência de Deus tem colocado você? Pense, quantas pessoas você pode apontar aqui que foram fruto do seu testemunho cristão, pela misericórdia e graça de Deus? Quando você orou por essas pessoas, falou de Cristo a essas pessoas, testemunhou do Evangelho a elas, convidou-as a virem para ser expostas à pregação do Evangelho, e assim pela misericórdia e graça de Deus, pelo menos algumas foram alcançadas pela palavra, foram transformados e mudados, e estão aqui juntamente conosco, adorando a Cristo, como fruto do seu testemunho cristão, aonde Deus, graciosa e soberanamente, colocou você na sua providência, para você ser não outra coisa, mas para você ser, em primeiro lugar, testemunha de Cristo. Essas passagens bíblicas, meus irmãos, no livro de Atos, são
desafiadoras para nós. E não há outro meio. O apóstolo Paulo mesmo ensina em Romanos como as pessoas crerão se não ouvirem o Evangelho, como as pessoas serão objeto da obra do Espírito Santo no coração deles, aplicando a obra de Cristo na cruz do Calvário, se elas não forem expostas à pregação da palavra de Deus. Não seja incrédulo na obra de Cristo, acerca do poder da obra de Cristo do Espírito. Nem seja negligente acerca da sua responsabilidade no que diz respeito a isso. Eu estou convencido, meus irmãos e irmãs, se cada um de nós se exercesse minimamente essa nossa responsabilidade, nós já teríamos que ter dobrado esse templo 3 vezes para poder comportar as pessoas que seriam convertidas através da exposição, da pregação da palavra do Senhor. Quarta-feira nós estivemos reunidos com aqueles que foram recebidos hoje pela manhã através de batismo e profissão de fé. E nós vimos 2 testemunhos de um rapazinho e uma moça que foram recebidos hoje pela manhã por batismo e profissão de fé. Como eles chegaram a Cristo? Ambos chegaram a Cristo porque alguém convidou que eles fossem ouvir o Evangelho. Eles não tinham a menor intenção de ouvir a pregação do Evangelho. Eles confessaram para nós que não tinham nem interesse e não estavam nem pensando, e se surpreendem por que eles aceitaram aquele convite. Mas alguém convidou. A soberania de Deus nunca diminui a nossa responsabilidade humana. E o Espírito Santo de Deus agiu no coração deles, fazendo com que eles aceitassem aqueles convites. E quando o Evangelho foi exposto, o Espírito Santo agiu no coração deles e convenceu da iniquidade do pecado e fez deles novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o meio, esse é o instrumento. Se eles não tivessem sido convidados, humanamente falando, eles não teriam tido essa oportunidade de serem expostos à pregação do Evangelho e serem convertidos da sua iniquidade, do seu pecado. Meus irmãos, é assim que nós devemos encarar as nossas vocações, como instrumentos, como meio, em primeiro lugar, para sermos utilizados como instrumento da graça de Deus para conduzir aqueles nossos próximos ao bem maior, que é a conversão deles, a salvação deles, falando do Evangelho, testemunhando de Cristo, orando por eles, simplesmente então convidando-os a, você não sabe falar, tem dificuldade para expressar, é natural que nós tenhamos, pelo menos convidar, entregar um folder desse. Eu gostaria que nós gastássemos mais esse folder que nós temos aí, entregando para várias pessoas, para que pela misericórdia e graça de Deus, aqueles eleitos de Deus possam ser convertidos aqui, através do anúncio e da pregação do Evangelho. Uma pequena aplicação só, porque não é possível que diante de um texto desse, eu aplique apenas para nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, no que diz respeito à nossa responsabilidade como testemunhas de Cristo. Há uma lição aqui também para aqueles que tendem a procrastinar diante das decisões que precisa tomar, à luz do Evangelho que lhes é pregado e anunciado. Félix não procrastinou apenas o seu veredito acerca do julgamento do apóstolo Paulo. Ele procrastinou também a sua decisão a respeito da mensagem que o apóstolo Paulo pregava, do testemunho do Evangelho. E não há nenhuma indicação de que aquele homem, tendo essa oportunidade, ao que tudo indica pelo texto, até se tornando curioso em ouvir, não uma vez apenas, mas outras vezes também, ele, diante das demandas do Evangelho, morais do Evangelho, ele não estava disposto a se arrepender, para que pudesse ser alcançado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e viesse a ser nova criatura em Cristo Jesus. Não procrastine, até porque o amanhã não nos pertence, e nós não sabemos o que poderá acontecer amanhã ou depois de amanhã. Que Deus nos abençoe, irmãos.